Olá, seja novamente muito bem-vindo ao meu canal e a este vídeo. Muito se tem falado a respeito da seguinte citação de Jesus: "Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Sabemos que Jesus, em geral, usava paisagens ou objetos próximos a ele para exemplificar os seus ensinamentos. Passando por uma moita de mostarda, falava que o reino de Deus era como uma semente ou um grão de mostarda, que era pequeno no início, mas depois seria como um arbusto enorme. Ele queria deixar muito claro o que ensinava a partir de situações próprias daquela época, que o povo já conhecia a fundo. Mas e no caso das portas do inferno? Vejamos inicialmente todo o contexto da história. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: "Quem os homens dizem que o Filho do Homem é?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas." "E vocês?" perguntou ele. "Quem dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Respondeu Jesus: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus." Então Jesus, chegando na região de Cesareia de Filipe com seus discípulos, diz que Pedro seria a base central da igreja a ser criada, fazendo o trocadilho com a pedra, que é o significado de Pedro em grego, Petros. E diz ainda que a sua igreja seria vencedora contra as portas do Hades, ou o inferno temporário, o local de espera em que estão os ímpios, os não salvos, enquanto aguardam o julgamento final. Caso queira mais informações sobre os tipos de inferno, aconselho assistir a este vídeo de meu canal. Mas qual o propósito de falar das portas do inferno justamente na região de Cesareia de Filipe? Herodes o Grande foi governador da região até sua morte, no ano 4 a.C. A partir de então, seu reino foi dividido para 3 de seus filhos: Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. Essa região se tornou Cesareia de Filipe por ter sido entregue a Filipe, que fez restaurações e reedificações, expandindo o local. Mas no século 3 a.C. se chamava Bânias ou Pânias, porque os árabes não conseguiam falar propriamente a letra B, e assim a trocavam pela letra P. Essa cidade foi construída na base do Monte Hermon por mercadores gregos que frequentemente passavam por lá, e possuía uma cultura grega. Fica na fronteira entre Israel, Síria e Líbano. Havia uma fonte de água que se originava no Monte Hermon e passava por ali. Os gregos construíram alguns templos dedicados às suas divindades no local. O próprio Herodes o Grande construiu ali um templo de mármore dedicado ao imperador César Augusto, por volta do ano 20 a.C. Até hoje permanecem resquícios desses locais de adoração. Mas o maior templo ficava na entrada de uma enorme gruta que minava água e era dedicado ao deus Pan, por isso o nome Pânias. Pan era considerado o deus dos bosques, rebanhos e dos pastores que viviam em grutas. Para os gregos, Pan seria representado por um homem com pernas e pés de bode e com uma flauta na mão que encantava os animais quando tocava. Ele teria surgido do relacionamento de Deus com uma cabra. Conta a lenda que ele levava donzelas para sua gruta e as estuprava, surgindo então muito medo por parte da população, em função deste deus da orgia sexual. Surgiu daí a palavra pânico, pois tinham medo de sair para longe de suas casas. Aquela gruta de Pânias era o local onde eram feitos sacrifícios de bodes para o Pan, em que eram jogados lá dentro. Dizia-se que era tão profunda que chegava até o Hades, o inferno, e o sangue dos bodes deixava as águas que de lá minavam tão vermelhas que pareciam mesmo como sendo de sangue. Havia também shows de bodes adestrados para as pessoas que viam fazer sacrifícios, e que quando estes bodes morriam,
eram sepultados ali mesmo. E, obviamente, havia uma criação grande de bodes e cabras ali, para que as pessoas pudessem comprar os animais a serem sacrificados diretamente ali. Assim, aquela gruta era conhecida como as Portas do Inferno. Era um local real, que existiu mesmo, e atualmente é um parque arqueológico, mas era um símbolo de terror na época. Nada descrito na Bíblia é por acaso. O local era importante para a história. Alguns até dizem que foi naquela gruta de Pan que Jesus estava, quando comentou esta passagem escrita por Mateus, falando das portas do inferno. Aquela era efetivamente uma região de terror. Isaías inclusive chama aquela região de sombra da morte. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, a caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E talvez por isso Jesus tenha ido para lá, para dar esse exemplo claro para os seus discípulos e mostrar que, primeiramente, seu nome e depois sua igreja seriam capazes de suplantar as portas do inferno e acabar com o terror e a morte, fazendo brilhar um raio de luz. Espero que esse vídeo tenha sido interessante e instrutivo. Obrigado por assistir e até o próximo.